Mas eu quero te convidar agora a refletir algo comigo. Quero te convidar a pensar um pouco comigo sobre o que pode ser uma casa de vidro. O que pode ser uma casa de vidro? O que é uma casa aonde você encontra super combo, aonde você escuta músicas como essas que nós acabamos de escutar e as que ainda vamos escutar essa noite? E para te ajudar a pensar um pouco mais sobre isso, eu quero te contar uma história. Uma história que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, nos versículos 49 e 50. Uma história que conta que certa vez João se aproximou de Jesus e disse assim: Mestre, nós encontramos um homem que usava o seu nome e expulsava demônios, e nós o impedimos, porque ele não é do nosso grupo. Nós o impedimos, porque ele não é do nosso grupo. E então, Jesus, nessa história, vira para João e responde para ele: não o impeça, porque se ele não é inimigo, ele é aliado. Jesus vira para João e para todos os outros discípulos e amigos e os repreende, respondendo: não o impeça, porque se ele não é inimigo, ele é aliado. Se ele não é inimigo, ele está do nosso lado. Se ele não é inimigo, ele é um dos nossos. E eu quero te convidar agora a baixar sua cabeça para orar. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado pela incrível e sensacional oportunidade de poder participar de uma noite como essa e perceber a sua presença em uma noite como essa. Obrigado pela liberdade que o Senhor nos ofereceu. E queremos pedir mais, que possamos perceber mais o Senhor em todos os detalhes, em todas as canções, em todas as conversas, em tudo que nós vamos fazer ainda mais nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Vocês acham que acabou, né? Sabe de nada. Nós vivemos em grupos. Todos nós temos a necessidade de pertencer a algum grupo. Todos nós, consciente ou inconsciente, vivemos em grupos. Nós lutamos, nós morremos, nós até mesmo matamos por nossos grupos. Nós temos orgulho de pertencer a alguns grupos, especialmente quando nós acreditamos que o nosso grupo é superior a todos os outros. E nós vivemos em um período onde talvez nunca se existiu tantas opções de grupos, em todos os ambientes, em todos os segmentos, em todos os contextos. Existem grupos relacionados à política, grupos relacionados sobre a sexualidade, grupos de religião, grupos de esportes, grupos sociais e tantos outros grupos. Mas isso não começou no nosso tempo. Isso
quase que sempre existiu. Os nossos antepassados, por exemplo, viviam nos seus grupos. E era possível notar nas suas roupas diferentes, as pinturas no rosto, os gritos de guerra de cada grupo, que diferenciava e definia cada grupo no seu lugar, no seu contexto. E ainda hoje, ou ainda mais hoje, todos nós vivemos em grupos. Nessa história que eu contei, que aconteceu com Jesus, Jesus estava com um grupo de amigos, um grupo de discípulos. Mas um pouco antes de ter acontecido essa conversa de João e Jesus, Jesus decide subir a um monte para orar. E quando ele desce desse monte, ele se encontra com um pai que estava desesperado com o seu filhinho. Um filhinho que precisava de cura, de libertação. E o grupo de amigos de Jesus não tinha conseguido resolver aquele problema. E então Jesus liberta aquele menino. Jesus cura aquele menino. E logo em seguida, esse grupo de amigos de Jesus começa a discutir quem talvez era o maior entre eles, no grupo de Jesus. Quem talvez era o mais importante entre eles. E aí logo depois acontece a conversa de João com Jesus. Uma conversa onde João se aproxima incomodado, inquieto, preocupado, porque eles tinham encontrado um homem que fazia o bem, um homem que era do bem, mas um homem que tinha algo diferente. Era um homem que alegrava as pessoas, era um homem que cuidava das pessoas, era um homem que até mesmo usava o nome de Jesus. Porém, era um homem que não fazia parte do grupo. Era um homem que fazia o bem, mas não fazia a partir do grupo que estava à volta de Jesus. Era um homem que alegrava, mas alegrava de um jeito diferente, porque não estava como membro, como um participante, como um atuante no grupo de Jesus. E quantas pessoas nos nossos dias nós conhecemos que fazem o bem, que são pessoas do bem, mas que não fazem parte do nosso grupo? Quantas pessoas nós reconhecemos pela vida, mas nós nos incomodamos, porque elas não frequentam os mesmos ambientes que nós frequentamos? Quantas pessoas nós notamos nitidamente que todos os outros gostam deles, mas nós temos uma séria resistência, temos uma séria dificuldade em aceitar, porque eles não fazem parte do nosso grupo. Alguns falam de um jeito completamente diferente do nosso. Isso gera um incômodo. Alguns se vestem de um jeito estranho, porque não é o mesmo que o nosso. Isso nos afronta. Alguns falam palavras que nós não estamos acostumados a falar, e isso quase que soa como um grito estranho nos nossos ouvidos. São pessoas que fazem coisas boas, que agem para o bem, mas que simplesmente por não fazerem parte do nosso grupo, são classificados como inimigos, como alguém que está contra nós, como alguém ainda pior,
alguém inferior a nós. Se não é do nosso grupo, é inferior. Se não é do nosso grupo, não pode agir. Se não é do nosso grupo, não faz o bem. Acontece que Jesus, nessa passagem, ele teve um encontro com aqueles discípulos. E aquele encontro mudou completamente a maneira como aqueles homens e aquelas mulheres enxergavam os outros e os outros grupos. Jesus muda radicalmente a maneira daqueles homens enxergarem a vida. Porque João se aproxima de Jesus e João, ele informa algo para Jesus. Ele não pergunta para Jesus. Ele está tão certo da decisão que ele deveria ter tomado, que o texto diz que ele chega para Jesus e diz: mestre, nós encontramos um homem, mas nós já o impedimos. Nós já demos um cala-boca nele. Nós já colocamos ele no seu devido lugar, porque ele não é do nosso grupo. Nós nem precisamos ouvir o que o Senhor tem para dizer, porque nós já sabemos o que deveria ser feito e nós já fizemos. Mas Jesus responde a eles e mostra uma outra característica da sua casa, do seu reino, da casa do seu Pai. Porque Jesus o repreende e Jesus mostra para João e para aqueles discípulos algo incrível, que não é necessário ser parte do grupo de Jesus para ser de Jesus. Jesus ensina algo muito sutil, mas muito incrível para aqueles homens. Porque Jesus ensina que não é necessário andar com aqueles que se definem como discípulos de Jesus para ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Porque o que Jesus estava querendo mostrar para aqueles homens é que os grupos, eles escolhem Jesus entre várias opções disponíveis. Os grupos escolhem Jesus entre vários deuses disponíveis. Mas o Pai de Jesus, ele não escolhe alguns grupos entre os disponíveis. Ele já escolheu todos os grupos. Jesus ensina algo sutil, mas que vira chave na cabeça daqueles homens. Porque é como se Jesus estivesse dizendo: vocês vão se surpreender, porque vocês me escolheram, e vocês querem definir que eu seja só de vocês. Mas o meu Pai já escolheu todos os outros grupos, todas as outras pessoas, porque Ele está montando uma casa com pessoas diferentes. E nessa casa, todas as pessoas têm lugar. Nessa casa, todos os diferentes, todos os estranhos, todos os esquisitos têm um aposento, têm um quarto, têm um lugar para ficar, porque o meu Pai já escolheu todas as pessoas. Jesus apresenta uma casa e um reino que não é para alguns. Jesus apresenta uma casa e um reino para todas as pessoas que fazem o bem e que entendem no nome de quem elas fazem. Não importa se elas colocam o nome no meio das letras. Não importa se elas colocam uma etiqueta nos seus livros, nas suas canções, nas suas apresentações. O que importa é se elas fazem o bem e se elas têm consciência em nome de quem elas estão fazendo esse bem. E talvez por isso Jesus falava tanto do grupo dos samaritanos. Talvez por isso Jesus usou tanto como exemplo os samaritanos, para mostrar claramente essa diferença.
para mostrar nitidamente essa casa que o seu pai constrói. Em uma dessas histórias com os samaritanos, é a história do bom samaritano, que é a história de um homem que descia por uma estrada e que foi roubado, foi assaltado e que ficou lá no chão. E aí então passa dois líderes religiosos e ninguém olha para ele, então passa um samaritano e acolhe aquele homem. Mas essa história talvez nos nossos dias não faz tanto sentido como fez no tempo de Jesus. E eu ouvi certa vez alguém que eu admiro muito, que é um homem que escreveu coisas incríveis e fantásticas, chamado Rubem Alves, que contou essa história de um jeito que aí fez muito sentido aos meus ouvidos. Porque Rubem Alves contou essa história dizendo que uma vez um jovem de classe média saiu do seu trabalho. E então ele estava passando por uma viela de São Paulo e ele foi roubado. E ele ficou no chão e chutaram aquele homem. E tiraram tudo o que ele tinha e ele ficou praticamente semi-morto no chão. E pouco tempo depois, passou um pastor religioso. E aquele pastor olhou para aquele homem no chão. Aquele pastor encostou o seu Fusca ao lado, desceu, foi aquele homem e disse: "Você aceita Jesus no seu coração?" E aquele homem, gritando de dor, quase semi-morto, soltou um suspiro. E aquele pastor entendeu que aquele suspiro era um sim. E ele saiu gritando aleluia, entrou no seu Fusca e foi para o culto que ia começar em seguida. Pouco tempo depois passou um padre com a sua motinha. Ele encostou a sua motinha no canto. Ele se aproximou daquele homem, abaixou e disse: "Meu filho, a vida é dura mesmo, mas não fica assim não. Deus tem um plano para você nesse sofrimento e você vai aprender alguma coisa na glória futura." Ele voltou para sua motinha porque ele tinha uma missa logo em seguida. Até que, passado algum tempo, bem de manhã, chega uma bicicleta. E nessa bicicleta desce alguém com um salto enorme, vermelho, com uma roupa minúscula, com um decote assustador e encantador, com um batom que borrava o seu rosto quase que por completo, a boca parecia o rosto e não apenas aqui. Um cabelo lambido e um perfume quase nada discreto. E era um travesti que tinha acabado o seu trabalho durante toda a madrugada, onde ele fazia programa. E aquele travesti encostou a sua bicicletinha no canto. Aquele travesti com o seu salto, com a sua roupa, com o seu decote, se aproximou daquele homem, pegou aquele homem no colo, colocou aquele homem na sua bicicletinha e foi até o hotelzinho mais próximo que tinha dali. Aquele travesti tirou o seu dinheiro do meio do seu decote, dinheiro que ele tinha tirado durante toda a noite de programa. E ele chegou no recepcionista daquele hotelzinho e disse: "Cuida desse homem, e aqui está o dinheiro para pagar esse homem. E se faltar alguma coisa, mais tarde eu vou voltar aqui e eu pago a diferença." E então Jesus virou-se para quem tinha perguntado sobre essa história e disse: "Quem você acha que faz parte já da minha casa?"
Quem você acha que já entendeu o que é viver a minha vida? Quem você acha que já vive como eu por aqui? Quem você acha? Porque os grupos escolhem Jesus entre várias opções. Mas Jesus e o seu Pai já escolheram todos os grupos e já tem mostrado que aquele que faz o bem em nome de Jesus, não importa a roupa que veste, não importa o grupo em que ele se vincula, não importa o ambiente aonde ele vive, ele não é inimigo, ele é um dos nossos. Ele não é inimigo, ele é aliado. Ele não luta contra nós. E casa de vidro é um ambiente onde todos esses grupos são bem-vindos para entender que nós somos diferentes, mas que nós pertencemos à mesma casa. Casa de vidro é o ambiente onde todos os grupos, por mais diferentes que sejam, são bem-vindos e podem desfrutar de apenas uma noite olhando para o lado e dizendo: como você é tão estranho e está aqui no mesmo lugar que eu. Para quem sabe dessa forma, nós possamos começar a viver cada vez mais essa mesma realidade lá fora, olhando para o lado e percebendo, ele é diferente, mas ele não é inimigo, ele é aliado. Ele é diferente, completamente diferente, mas ele não é inimigo, ele é um dos nossos. E o nosso convite para todos vocês é que vocês participem durante todo esse mês da Casa de Vidro, entendendo essa realidade, entendendo essa casa que está aberta, essa casa que não tem portas, essa casa que é para todas as pessoas. E que você não se surpreenda de, a cada semana, encontrar alguém muito estranho do seu lado. Mas que no final do mês você não se surpreenda ainda mais de voltar para sua casa, olhar no seu espelho e perceber o quanto você também é tão diferente do que você imagina. Que você, no final desse mês, perceba que as diferenças pouco importam. O que importa é se nós fazemos o bem, em nome de quem, e se nós entendemos que nós pertencemos a uma casa que é de vidro, uma casa que convida tantas pessoas como essas que estão aqui, tantas pessoas como essas que estão aqui, tantas pessoas que vão voltar semana que vem, na outra semana e na outra semana, para nos ajudar a perceber as diferenças, perceber os valores e viver cada vez mais a partir dessa realidade. Que nós não temos que andar com os iguais para ser de Jesus. Nós não temos que andar nem ao menos com aqueles que se definem como de Jesus para ser de Jesus. Porque Jesus convida a todos. E esse é o lugar onde esses todos, estranhos, diferentes, esquisitos e às vezes até assustadores, serão bem-vindos, segunda após segunda, com a roupa que for, com o cabelo que for, com o salto que for, com o perfume que for, porque isso é casa de vidro, isso é uma casa
que tem a possibilidade para que todas as pessoas entrem, se sintam bem e saiam daqui dizendo: eu encontrei um lugar que eu sou aceito como eu sou. Eu encontrei um lugar onde não me julgam. Eu encontrei um lugar onde é legal ser estranho, é legal ser diferente. Porque eu acho que dessa forma nós vamos nos surpreender e, quem sabe, vamos nos assustar quando chegarmos lá em cima e encontrar alguns que nós jamais imaginaríamos. Porque Jesus escolhe aqueles que o Pai definiu e o Pai já definiu. Isso é casa de vidro. Isso é a nossa casa. E o nosso convite é: voltem todas as segundas, desfrutem todas as segundas e sejam quem vocês são aqui todas as segundas. E que Deus os abençoe.